Será que a sua profissão vai existir daqui 5, 10, 15, 20 anos? Esse é o tema do vídeo de hoje. Rodrigo, bora falar, tô muito animado para esse tema. Eu Também. tenho certeza que vai ter gente que vai ficar chateada com algumas coisas que a gente vai falar aqui, mas eu também não me importo. E vamos falar aqui sobre algumas profissões com potencial de crescimento, bem emergentes no mercado. Vamos também falar sobre profissões em declínio. Tá animado também? O que você acha? Não, cara, bastante. Apesar de tudo, eu sou um jovem de 35 anos que fala assim: "Qual que é a sua profissão?" Ainda não sei falar qual que é a minha profissão. Tô procurando, assim, uma profissão, assim, né. Apesar de construir algumas coisas, né, assim, na maioria das vezes eu respondo como empresário, que eu tenho CNPJ e tudo mais, né, trabalho aí como gestor, mas assim, eu acho que não inventaram uma profissão para alguém que tem uma cabeça igual a mim. Então pode ser que ela ainda vai surgir, né. Ou não, né, ou de repente tudo que eu aprendi até hoje vai ser substituído aí por uma IA indiana de US$ 2 e eu vou ter que fazer outra coisa. Mas eu sei, cara, esse assunto é legal, é interessante, eu gosto bastante de falar sobre profissões, principalmente no Brasil, né, que o Brasil tem um déficit em várias áreas e fora o déficit temos também a desqualificação por boa parte da mão de obra, né. Então, assim, eu acho que vale a discussão, principalmente de quem está estudando para se formar em alguma área, se realmente vai fazer sentido essa profissão daqui a alguns anos, né. Então acho que são esses pontos que a gente tem que discutir. Aí a gente separou aqui uma lista, né, de profissões emergentes e profissões com um alto potencial de crescimento, né, daqui para frente. Então a gente vai passar sobre cada uma delas aqui que a gente considera eu e o Jonathan aqui consideramos algumas das mais relevantes, tá. E, inclusive, quem nos ajudou a levantar esses dados foi nada mais nada menos do que a OpenAI com o ChatGPT, que ajuda bastante. Mas só um exemplo de que, assim, eu acho que quem trabalhava se tivesse uma profissão de alguém trabalhando apenas com um roteiro em qualquer lugar, esse cara aí, se ainda tá com trabalho, eu acho que é bom ele repensar um plano B, né, porque, roteirizar as coisas hoje já tá muito mais fácil, até para quem não entende nada da área. Mas enfim, o primeiro tópico aqui, ô Jonathan, vou até lançar para você aí. A parte que envolver mais tecnologia diretamente, eu acho que você está muito mais alinhado do que eu, né? Mas o primeiro aqui seria engenheiro de machine learning, cara, que desenvolve algoritmos, né, que permitem máquinas que aprendam, se adaptem a novos dados. Na verdade, machine learning é uma coisa que já tem várias décadas, né, que é estudado na faculdade. Eu estudei isso na faculdade, lembro, já tem 10 anos aí, então há 10 anos já se falava muito em machine learning, só que hoje a gente está vendo uma coisa concretizada, né, em cima disso, né. Mas o que que você acha aí dessa profissão especificamente? É o seguinte, eu lembro de ter também estudado machine learning na faculdade há, sei lá quantos anos atrás, 12, 13 anos atrás, e eu até então não entendia muito bem para que serviria isso, né? Então, eu acho que hoje, especialmente com o aprendizado de máquina focado em inteligência artificial, eu acho que hoje é uma das profissões que são mais atraentes para as pessoas que querem trabalhar com tecnologia. Por exemplo, trabalhar como que uma IA processa dados. Eu sei que existem vários níveis lá de aprendizagem de máquina. Eu não sei falar profundamente sobre essa profissão, mas especialmente para modelagem de dados e aprendizagem de IA, essa profissão aqui em específico ela é muito importante. Eu até achei curioso, eu estava assistindo um podcast essa semana, ouvindo, né, na verdade, eh, essa questão do DeepSeek, eles colocaram. Porque assim, até então, o modelo de dados, de aprendizado de dados, de leitura de dados, né, de aprendizado das grandes de IA aí, era basicamente pegar toda a informação que tem na internet e aprender com aquilo, né. Só que o DeepSeek foi mais inteligente, entre aspas, né, e colocou uma máquina para aprender com outra máquina, né. Então assim, eles foram, pelo que eu entendi, mais ou menos funciona assim, né. Então, assim, eu acho que é um nível de inteligência tão acima da média, quem lida com esse tipo de situação, né. Porque agora a gente está vivendo um mundo onde os dados não são só gerados por humanos, né, os dados são gerados
por IA. E então a própria IA vai usar os dados que ela está gerando para ela aprender cada vez mais, enfim. Então eu acho que é bem interessante. Quem for muito especialista nisso, eu acho que não tem como dar errado, né. E você É, quer ver, pera, só te cortando, imagina. pensando no dia a dia, né? Eu sei falar de modo prático o que seria uma utilização de machine learning no dia a dia. Por exemplo, recomendação do Netflix. Normalmente, o profissional que vai ajudar a construir esses algoritmos é justamente o profissional de machine learning, É, que vai construir a estrutura de uma forma que você consiga entender o que aquela pessoa quer e fazer recomendações com base no seu gosto. Por exemplo, criação de assistente virtual, que hoje em dia é muito comum, né? Assistente virtual de empresas aí, acho que talvez até chatbot pode ser considerado. Na parte da medicina, com diagnóstico médico, acho que tudo isso vai envolver machine learning. Igual eu disse, né? Há 12 anos, 13 anos atrás, não estava muito claro para mim ainda o que seria a utilização disso, mas hoje a gente está vivendo isso, né? Então, esse profissional está inserido em várias coisas que no nosso dia a dia a gente consegue utilizar. Spotify, YouTube, recomendação do Netflix e dezenas de outros streamings. Então, essa profissão aí, em específico, ela é muito importante hoje. e a gente amarra algumas outras aqui também com isso. Eh, cientista de dados, né, ele coleta e analisa grandes volumes de dados, para gerar insights mais estratégicos. Só que eu acho que essas profissões estão meio que conectadas de certa forma e talvez seja um grande profissional completo que integre todas essas coisas. Eu não sei como é que se eles separam isso nas empresas, né, mas a própria coleta de dados hoje é feita de forma robotizada também, né. Então seria basicamente, de repente, conseguir filtrar melhor, né, uma pessoa, um profissional que colete os dados mais adequados, né, porque para processar tudo, vem um monte de lixo junto, né. Então, de repente, processar grandes volumes de dados, mas os dados mais assertivos, né. A própria pessoa que entende de machine learning está inclusa aí nessa profissão, tá? É, Normalmente aquele programador em Python, acho que é o mais a linguagem mais comum, mais famosa aí. É o cara que vai coletar, vai organizar esses dados, vai criar modelo, vai identificar padrão, sei lá, vai utilizar IA também. E eu acho que dentro dessa parte de dados, especialmente Big Data é muito importante hoje em dia. sim. Especialmente com o volume de informações com que as empresas hoje trabalham, que é muito maior do que há anos atrás. Dizem os especialistas aí que a informação é a moeda, né, do século. Não sei já se essa moeda já mudou hoje, mas em teoria ela continua sendo muito importante. Na verdade, a informação tá aí, né, agora eu acho não, né, eu até fiquei meio preocupado, eu vi essa semana aí que eles a inteligência geral, artificial geral lá, que é o que vai controlar tudo, é a grande corrida hoje, cara. Quem chegar lá primeiro, porque assim, eles vão aqueles 500 bilhões que a gente discutiu num vídeo para trás aqui de investimento por parte do Trump, eu acho que vai ser insignificante perto do montante que eles realmente vão investir. Porque assim, quem chegar lá primeiro com essa inteligência artificial, geral, que vai controlar tudo, vai resolver todos os problemas da humanidade, assim, o custo, o retorno, o ROI, né, desse investimento vai ser tão, gigantesco que vai justificar tudo que foi investido nisso, né. Mas por que que eu falei isso? Porque eu queria entrar aqui no próximo tópico, que é uma coisa que pouca gente discute. Nós discutimos uma vez aqui para trás, mas que é especialista em ética, né, de IA. Aí que fazendo só um comparativo. Antes da gente chegar nessa super IA, que vai controlar tudo, saber de tudo, resolver todos os nossos problemas, cura do câncer, viagem interestelar, enfim, coisas que hoje a gente não consegue nem imaginar. Como é que vai ficar a parte do controle? Porque se ela chegar nesse ponto de inteligência, ela vai dominar a humanidade. Não tem como. Isso é uma coisa inevitável. Não tem como chegar nesse ponto que eles querem chegar sem que a gente seja dominado por essa tecnologia. Eu ouvi falar que eles vão criar religiões, cara. Essa IA vai ser capaz de criar uma religião, passar para você ser crente dessa religião, né? A IA vai conseguir te convencer, seja de alguma forma, seja manipulando os dados que você consome, os filmes que você assiste, enfim.
Então, acho que essa parte de especialista em ética de IA vai ter que existir, é uma profissão realmente do futuro, mas que pouca gente ainda discute, porque os impactos vão ser muito significativos, né, na vida humana. Então, até que ponto os direitos dos humanos vão ser respeitados pelas IAs, né? E é uma coisa que eu acho interessante aqui para essa profissão em específico é que ela vai demandar um tipo de conhecimento que não é tão específico assim. Como é um tema muito amplo, o que eu penso aqui? Teria um profissional, por exemplo, um advogado, que é uma das profissões que a gente acha que vai cair daqui a um tempo. A pessoa que é formada em direito, ela poderia ser um profissional dessa área. Por exemplo, é uma pessoa focada em tipo filosofia, ética, também podia ser um profissional aqui dentro. Até mesmo engenheiro de software, pessoas de segurança da informação, psicólogo, economista. Então, assim, acho que é uma profissão, mas que dentro dela existem vários ganchos que precisam se juntar para formar realmente essa rede que engloba tudo isso, sabe? Então, É. por mais que seja uma profissão só, ela é multidisciplinar, na minha visão. Sim, concordo. Até porque são várias áreas de impacto, né? Na parte jurídica, na parte social, na parte humanitária como um todo, né? Na parte econômica. Então, os impactos são das mais variadas frentes, né? A gente tem também esse tópico que eu acho interessante, cara. Isso aqui me gusta. Engenheiro de robótica avançada. Pensando aí, a Tesla está investindo pesado nisso, né? Inclusive, eu comentei contigo, não sei se foi durante um vídeo, se foi em off antes das gravações, mas se a Tesla já é muito grande hoje, acredita-se, eu vi especialista, tá? Gente que entende muito de mercado, entende muito de muita coisa, falando que a Tesla vai crescer de 10 a 20 vezes do que ela é hoje por causa dos robôs humanoides. Tá? Então, se isso se concretizar, nem que seja metade da projeção, ou 25%, já é uma coisa absurda, né? Porque, assim, carro elétrico da Tesla, apesar de vender muito, é uma coisa ainda muito nichada. São poucas pessoas que têm comparado com o volume de veículos do mundo, né? Agora, robô humanoide, se for a um custo acessível, você pode ter um em cada residência, né? Então, o volume de vendas seria astronômico. E não só robôs humanoides, né? A robô serve para tudo, né? Para limpeza também, a gente tem os aspiradores já, aqueles robozinhos redondinhos que fazem isso. Robô para logística, para carregar caminhão, para descarregar, prateleiras para distribuir. A própria Amazon investe muito nisso. As grandes chinesas do varejo também já robotizaram os seus centros de distribuição. Então, assim, criar robô para tudo que for área, até, por exemplo, não sei se a gente vai chamar de robô, né? Mas para transporte de humanos também não deixa de ser um robô, um veículo 100% autônomo. O próprio Elon Musk ele fala que no futuro ninguém mais vai ter carro, todos os carros vão ser elétricos e vai ser sem motorista. Você vai chamar o carro para onde você quer ir, ele vai chegar e vai, eles vão ficar perto da tua casa para ser um tempo de espera curto. E eu não sei, eu acho que realmente quem se dedicar a essa profissão dificilmente vai ficar sem ter trabalhos, né. Eu acho que aqui, assim, que eu me lembro de cabeça, eu sei que a MIT tem curso de robótica, Harvard tem. Então, assim, é uma área que é bem, realmente bem emergente. E eu vejo, por exemplo, também na medicina, o tanto de operações, né, cirurgias complexas que são feitas com robôs hoje, Sim, é um bem negócio. lembrado. Isso aí é muito importante, é revolucionário para a ciência, porque a precisão de um robô é um negócio, assim, surreal. Você viu aquele vídeo de um médico fazendo um origami usando um robô de cirurgia? Ele tá treinando, né, porque para operar um robô de cirurgia você não chega já usando ele, né, você faz um Sim, treinamento, sim. aí ele fazia treinamento fazendo um origami. Cara, é muito sensível o movimento e muito, assim, ao mesmo tempo muito rápido, muito ágil, coisa que eu acho que seria pouco provável que conseguisse só com as mãos, né. Mas isso tinha uma pessoa operando, agora eu fico imaginando,
Se os movimentos são previsíveis e sabe o que tem que fazer baseado no tipo de cirurgia, então o robô vai identificar, pô, aqui é uma artéria, aqui é um músculo, aqui é a pele, onde cortar, o que fazer. Inclusive eles falam que a cirurgia robótica com um humano ainda, ela é muito menos invasiva, né? A recuperação é mais rápida. E, então você imagina não chegar num ponto de um robô sozinho fazer esse tipo de cirurgia, né? De alta complexidade e com menos chances de falha, né? Porque ele consegue processar milhões de informações por segundo ali, vendo, analisando as imagens, temperatura, enfim, vai ser, na medicina, realmente, acho que vai ser um impacto muito significativo. Eu não vejo um horizonte assim tão rápido disso acontecer, de não ter humanos pilotando, até porque acho que o próprio hospital deve ter uma cláusula meio grande sobre segurança de pacientes, então eu não sei Aí entra na quem vai ética, se né? sentir. Mas eu não sei que momento que as pessoas vão se sentir 100% seguras de deixar o seu próprio corpo na mão de um robô. Eu acho que vai exigir um tempo de maturidade tecnológica para as pessoas. Eu, por exemplo, sei lá, eu acho que eu demoraria um pouco, sabe, para confiar 100%. Ah, mas eu vou te falar, cara, eles vão testar isso em animais, aí você vai ver o vídeo lá do robô operando um porco, por exemplo, que o porco é o animal acho que mais parece com os humanos na questão dos órgãos, né? Vai lá um porco com problema no coração, fazendo um transplante de coração, ou uma cirurgia cardíaca que seja, qualquer coisa, filmado. O robô faz em 25% do tempo, com menos invasão. Faz isso dezenas de vezes. Algum humano, vários humanos que estão em situação de saúde precária acabam aceitando esse tipo de solução nova para validar a evolução da medicina. Sempre foi assim, né? Sempre tem os cobaias que topam fazer. Então, isso vai acabar acontecendo de certa forma, com cobaias, ou com pessoas, ou com animais, não sei como é que vai ser. E a coisa vai evoluir, e você vai ter segurança para aceitar isso. Assim como, por exemplo, a gente discutiu também na questão dos voos da Starship, né, da SpaceX, aquele foguete que vai sair e na atmosfera, vai para o espaço e vai pousar rapidinho, em meia hora você está de Nova York, você está em Tóquio, né? Você iria na viagem inaugural desse foguete? Eu não iria, mas vamos supor, fez 10, fez 20, fez 30 viagens de sucesso. Pô, agora vamos, agora podemos ir. Acho que com a cirurgia vai ser a mesma coisa, né? Na mesma linha. E você sabe um ponto que eu acho legal aqui, que eu lembrei agora? Hum, Existem algumas cirurgias que elas demoram horas, certo? Às vezes o médico fica ali, não sei, vou falar, se algum médico ouvir isso e eu tô falando besteira, me corrija. Sei lá, 12 horas uma cirurgia. É super desgastante pro médico. Às vezes ele tem que parar no meio para descansar. Ele pode sentir sono. Então, quando você coloca um robô, o robô não vai ter cansaço, não vai ter é, sono. A precisão dele vai ser igual do início ao fim. isso. Eu acho que isso pode ser um ponto crucial na porcentagem de sucesso de cirurgias. Isso é É. uma coisa que eu acho fantástico, sensacional. Nossa, é demais, cara. E eu fico feliz que eu acredito que nós vamos assistir isso funcionando, cara. Se a coisa está evoluindo tão rápido, né? Você imagina daqui 20, 30 anos como é que vai estar tudo isso. Vamos avançar aqui um tópico também, uma profissão que tá em alta também. Designer de interação para IA e chatbots, né? Hoje tudo é chatbot, virou uma febre, todo mundo usa. E, na verdade, é um recurso muito bom, né? Quando bem implementado, tá? A gente ainda está um pouco deixando isso, assim, redondo, né? Tem alguns aí que são lamentáveis, mas esses que já usam as APIs da ChatGPT, por exemplo, ou do Grok, do Gemini, funciona um pouco melhor, porque tem uma IA funcionando, né, por trás. Então, assim, deixar isso rodando muito bem vai facilitar demais a vida de quem trabalha com atendimento, suporte e tudo mais. De uma forma, vai facilitar, só que eu acho que vai matar algumas profissões. Dentre elas, até fazendo uma relação com a medicina, acho que a parte de secretaria, para secretário de médico, secretário de qualquer outra coisa. Porque assim, como é que é o atendimento hoje, né? Você manda um oi, eu quero marcar uma consulta com o doutor tal. Temos disponíveis tais dias, quando você pode? Eu posso tal dia, tal hora. Reserva confirmada, já dá as informações que precisa, que é um atendimento simples, rápido e pouco humano, né?
Aí, por exemplo, vou mandar mensagem para o secretário: "Ó, eu gostaria de ver o resultado do meu exame que eu fiz aí". "Ah, tudo bem". Aí o chatbot vai pegar seu último exame: "Qual que você quer?". "Ah, eu quero a tomografia". "Tá aqui, tá, PDF, faz download". Então, assim, deixar mais humano esse atendimento, assim, humano no estilo da comunicação e na agilidade, no que tem que ser entregue. E quem está trabalhando com isso também, eu acho que vai ser muito feliz, né, na escolha dessa profissão, porque ela realmente, vai facilitar, porque você vai pagar uma assinatura, né, o médico, em vez de pagar um salário para a secretária, ele vai preferir pagar 200, R$ 300 por mês de uma assinatura de um sistema que faça isso. E quem trabalhou desenvolvendo isso vai ter uma escala boa de crescimento, né. E a parte boa é que o chatbot não faz cara feia quando você pede um resultado, um exame, né? Nossa, cara, você tocou num Pelo amor ponto. de Deus. Olha, eu não sei o que está acontecendo com a humanidade, porque as pessoas são muito sem noção, muito sem educação, muito sem paciência. Eu tava conversando com uma empresa aqui para fazer uma substituição, de um filtro meu, e aquela publicação assim, que você manda um oi, passa uma hora, a pessoa te manda outro oi. Aí você fala: "Eu preciso de tal coisa". Aí passa mais uma hora, a pessoa te fala a coisa que ela quer. Aliás, ela te responde o que você pediu. Eu falo assim: desse jeito fica difícil de conversar. Eu preciso de tal coisa, tal horário, eu quero saber o preço, como é que funciona. Aí passa mais uma hora. Aí eu fui falar: "Ô, será que a gente não consegue conversar, mais de forma mais ágil?". Aí a pessoa mandou assim pra mim: "Ah, vem aqui na loja". Eu falei: "Só tô mandando no WhatsApp porque eu não quero ir aí na loja, eu quero que resolver por aqui, né". Então o chatbot resolveria a minha solicitação em 5 minutos no máximo, sendo que eu perdi 2 dias entre começar e finalizar. O que eu gostaria foram 2 dias de conversa. Então, assim, uma coisa completamente, inviável. É, uma coisa só que eu acho que o chatbot ainda está engatinhando, como você até comentou, é quando você precisa resolver algum problema mais complexo, que às vezes pode fugir um pouco ali do senso comum, sabe? Sei lá, um cancelamento que deu errado, mas não teve estorno. As pessoas precisam É, treinar um pouco melhor esses chatbots, sabe? Mas eu acho que para tarefas simples, perfeito. Não precisa de então, mas atendimento humano. isso daí, cara, já é legal, sim, já funciona bem inclusive, porque eu tive um caso meu recente também, que eu me matriculei numa pós, e eu tive um problema na área financeira. Aí conversei, e é o chatbot, eu conversando, ela respondendo muito naturalmente, com riqueza de detalhes, até que chegou num ponto que o chatbot não conseguia resolver. Falou assim: "Ó, a sua solicitação precisa ser resolvida por telefone ou por e-mail. O telefone é tal, o e-mail é tal". Então foi muito bem, cara. Os caras foram muito felizes no treinamento do chatbot deles, onde eles se identificaram que não dava para resolver por ali e mandaram o canal correto. Então, eu acho que hoje é muito mais, e ainda se não funcionar bem, é muito mais falha humana de não configurar o prompt direito do que o erro da tecnologia em si, né. Para o próximo tópico aqui, que muita gente ainda acha que é só balela, né. Muita gente desacredita, mas que é o especialista em sustentabilidade. Tem aqui a previsão de criação de 1 milhão de novos empregos nos próximos anos. Menos carbono, né, menos emissão de carbonos, transição para a economia verde, combustíveis verdes, hidrogênio líquido, seja lá o que for. O que que você me diz? Essa profissão, ela é emergente no sentido de pensa na inteligência artificial, por exemplo, como um grande consumidor aí de recursos naturais, né? Então, uma vez que você tem esse grande consumo, você vai precisar de um profissional capaz de diminuir esses impactos ambientais. E não só isso também, né? Empresas que até apareceu aqui, te comentou, né? Que apareceu lá na série do Bill Gates, que é uma das empresas que ele ajuda lá com investimento, que é a empresa que faz captura de carbono, né? De CO2, não é isso? Isso. Mas eu acho que esse tipo de especialista que vai promover práticas sustentáveis, reciclagem, uso eficiente de energia, consumo consciente, sabe? Preservação até mesmo de biodiversidade. Dizem aí que as pessoas estão esquentando os oceanos por conta de tecnologia também. Então, esse profissional também acompanharia certificações ambientais, esses pactos globais aí por emissão de CO2, regulamentação. Então, esse profissional ele garantiria que todos os projetos e atividades das empresas estariam de acordo, né, em conformidade com essas leis, esses padrões internacionais de sustentabilidade. Eu acho que especialmente hoje em empresas de tecnologia,
essa profissão, ela me parece muito emergente mesmo, com bastante potencial. Eu acredito que vai depender muito também do local, né, onde a empresa se instala. Inclusive, essa semana também assistindo um podcast, estava se falando sobre custo, né, custo de produzir certas coisas. Então, se uma empresa que emite muito material, assim, muito lixo na sua produção industrial, se ela vai se instalar, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma lei ambiental muito mais rígida, o que, em tese, encarece o produto, porque ela tem que ter vários filtros, tem que tratar a água utilizada para que despeje isso ou no ar ou nos rios limpo, né, para não poluir. De certa forma, por outro lado, na verdade, você pega essa mesma empresa, se instala lá no, sei lá, no meio do Oriente Médio, algum país pobre da Ásia, que não tá nem aí com poluição, com nada, pode vir para cá. Não nos preocupamos com o ambiente, meio ambiente. Então, assim, essas coisas para funcionarem bem tem que estar em países que tenham leis mais rigorosas com sustentabilidade. Eu acho que a gente está caminhando bem para isso, mas infelizmente ainda tem lugar que não parece não ter acendido a chave ainda de como isso é importante. Então, assim, acredito que é uma profissão, muito interessante, mas que talvez não é tão, assim, global quanto as demais, dependendo de onde a pessoa for trabalhar. O próprio Brasil ainda faz muito pouco caso em relação a certas coisas, por exemplo, na minha cabeça, é bizarro a gente ter tantas pessoas no Brasil e a gente não ter uma coleta seletiva adequada do lixo das residências, né. Inclusive quando eu fiz intercâmbio, eu conversando com uma coreana e eu comentei com ela que no Brasil, apesar da gente poder de forma porque a gente quer, não é obrigado pelo governo, né, separar, mas a gente geralmente coloca o lixo tudo junto e vai, o lixeiro pega, né. Ela achou isso o fim do mundo, cara, que na Coreia não funciona assim, você tem que separar o lixo orgânico do inorgânico, do reciclável, para que a coleta já venha correta, né. Então, assim, é um exemplo de que a gente ainda está muito atrás numa situação dessa, então, se a coisa não andar junto com os governos, vai atrapalhar um pouco, né. Então, eu vejo, só fazendo um ponto crítico aqui em relação a essa profissão, eu acho que ela é importante, tem que existir, só que se os governos não acordarem logo, né, talvez para que alguém consiga se estabelecer numa profissão dessa, vai ter que ir num país que leve mais a sério a questão da sustentabilidade. O Brasil, todo mundo fala que o Brasil tem um super potencial para essa transição energética, só que a gente ainda tem muita burocracia, muita política envolvida, muita gente não querendo fazer a coisa funcionar, então, de repente, para o Brasil isso não seja tão legal. Assim como, por exemplo, não é tão é uma profissão também que é interessante, que no Brasil não faz sentido nenhum, é a astronomia, né, um astronauta, né. Você tem que ir para onde? Você tem que ir para os Estados Unidos, para a Índia, para a Rússia, para a China, né. Se eu me formar em astronauta no Brasil, não sei nem se tem informação aqui, acho que não, mas só fazendo um exemplo de que, assim, é uma profissão interessante, mas acho que vai ter que ir num país que leve um pouco mais a sério essa questão, né. Bom, próximo tópico aqui, especialistas em cibersegurança. Cara, isso aqui me dá medo. Apesar de estar aqui, cara, vamos fazer uma analogia simples aqui, né? Se a IA avançar tanto no ponto que a gente acredita que ela vai evoluir, como eu, especialista em cibersegurança, eu vou conseguir fazer uma tecnologia que se equipare ou seja superior a uma IA? Será que isso aqui não é meio que um paradoxo? Então, mas tem que pensar o seguinte, esse especialista em cibersegurança, tudo bem, a proteção ali técnica pode ser feita por própria IA, né? Ou por algum tipo de sistema. Mas pensa que ele também é responsável por boas práticas dentro da empresa. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, existe um time, né, que a gente chama de InfoSec, e eles são profissionais capazes de desenvolver praticamente a parte de governança de TI para a empresa. Então, eles fazem relatórios de como que está o acesso das pessoas às plataformas diversas. Também tem treinamentos internos sobre como se proteger de ameaças. Eles fazem treinamento de phishing também. Isso aí é muito importante, porque a gente sabe que você pode ter uma empresa inteira super segura, todos os seus sistemas protegidos e tudo mais.
Mas o grande ponto de ataque dos hackers são as pessoas. Então, se uma pessoa for a falha, todo o seu protocolo de segurança criado por sistema IA, ele vai ser rompido por conta de gente. Então, assim, acho que ainda acaba sendo um profissional importante nesse sentido. Não Sim. necessariamente só implementando o sistema e protegendo, mas também desenvolvendo o background da empresa e protegendo as pessoas. Não, aí faz total sentido, realmente, porque controlar os níveis de acesso, né, do que cada um pode, que cada um não pode, para não ser uma coisa muito, né, muito aberta, assim, né. Inclusive, quando a gente começou a trabalhar, eh, quando trabalhamos juntos naquela agência, nós tínhamos acesso a, pelo menos eu tinha, a tudo de todos os clientes, né. Então, uma empresa muito grande, tinha toda a parte do banco de dados, porque eu tinha acesso à hospedagem, então eu podia entrar no banco de dados e exportar todos as listas de e-mail, por exemplo, e poderia vender isso de certa forma. Então, assim, obviamente que não fiz isso, mas assim, só um exemplo de que como não ter o nível de acesso adequado, né, pode prejudicar e muito um negócio, né, porque uma pessoa levou, sei lá, anos, décadas para atingir o sucesso, ser muito grande em determinada área, aí vem um profissional de tecnologia júnior que está começando e você libera acesso a ele para tudo, e de repente na inocência ele pode prejudicar essa empresa, né, por um simples acesso que ele não deveria ter, né. Então realmente faz sentido essa questão. E em tese, né, com o maior volume de dados, maior volume de conexão, de tudo mais funcionando na internet, com isso, se isso não for muito bem organizado na empresa, realmente faz sentido, se não for bem organizada vai ter problema, então faz sentido ter um especialista nessa área. Cara, o próximo tópico aqui, acho que vai dar uma briga boa, porque inclusive tá na parte de profissões em declínio, programadores, de começo de carreira aí e os intermediários, mas temos também como profissões do futuro o desenvolvimento de software e aplicativos. Principalmente criando em plataformas sistemas baseados em inteligência artificial. Só dando minha leve opinião aqui, eu sou formado na área, mas eu me afastei da parte de desenvolvimento com o passar do tempo, fui mais para a parte de negócios, né. Mas eu não sei, cara, vendo como usuário hoje, e eu crio certas coisas, e antes eu precisava terceirizar para alguém, já com os chatbots, eles me ajudam muito a sistemas simples, algumas coisas, ou alguns sistemas mais antigos que eu peço para ele dar uma atualizada, corrigir bugs, enfim, aprimorar a linguagem, o código. Então, eu não sei até que ponto desenvolvedor de software e aplicativo vai ser a profissão do futuro, né? Porque eu vi do próprio presidente da NVIDIA recentemente que ele falou: ó, parem de focar nisso, porque a própria IA vai criar código. Então, assim, hoje já faz isso, né, tem vários exemplos aí, tem um famosinho do hexágono que roda no Instagram, né, que você pede para criar um hexágono com a bolinha pingando, considerando a gravidade, e o ChatGPT faz isso muito bem. Então não sei, cara, o que você acha disso daqui, você que tá mais na área aí? Essa é a parte que mais me assusta, né? Eu sou um programador sênior hoje, e eu vejo que uma IA, ela vai poder ajudar muito mais uma empresa do que um programador júnior, que vai exigir um nível de acompanhamento e de lapidação muito maior. Por exemplo, salvo engano, acho que o Nubank já está usando o IA, que é aquela Devin, não sei como é que fala, Não e parece que conheço. eles já estão utilizando isso lá dentro para desenvolvimento. E essa ferramenta, ela foi criticada um tempo atrás, que ela teve uns bugs meio sinistros lá, mas, assim, me assusta um pouco, porque eu sei o poder que essas IAs têm e a quantidade de informação que ela pode gerir e gerar, e a gente não como humanos. Então, assim, eu vejo sim como uma profissão que hoje ela está em alta, porque eu acompanho o mercado também, eu sou desenvolvedor e acompanho o mercado. Ela está em alta, mas eu sinto que ela já deu uma boa caída no sentido de existem algumas plataformas que elas resolveram alguns problemas, né? Os CMS, plataformas de low code, como por exemplo a OutSystems,
que ela já entregou um pouco a programação na mão de pessoas que não entendem muito de programação necessariamente. E através de drag and drop, você consegue construir essas aplicações de forma muito simples. Também tem as plataformas no code, que é tipo sem código mesmo, literalmente. Eu já trabalhei em low code, que é com pouco código. Ainda eu sinto que está engateando um pouquinho. Eu acho que 5 ou 10 anos isso vai estar muito mais avançado. E eu acho que vai tirar o emprego de bastante gente que escreve código, pessoas como eu, por exemplo. Mas assim, eu acho que nos próximos anos ainda é uma profissão que tem bastante espaço. E tem um outro ponto também que eu vejo, é que houve uma certa desvalorização nos salários, especialmente pós-pandemia. E eu notei É, bastante isso nas ofertas de emprego que me aparecem no LinkedIn. Então, durante a pandemia era muito fácil você ver salários altíssimos até para dev júnior. Hoje você vê que já para sênior é às vezes o que estavam pagando para júnior na pandemia. E aí, quem que eu vejo com vantagem nessa área de desenvolvimento de sistemas? Quem está focado em IA. A sim. pessoa focada em IA, Machine Learning, é o desenvolvedor aqui que vai ter emprego por muitos anos ainda. Que realmente vai precisar, a não ser que a gente atinja a tal da IA geral lá. Mas até esse momento, eu acho que um dev focado em inteligência artificial é extremamente importante nos dias de hoje. Pelo menos é É, assim que eu vejo. legal. Você comentou do LinkedIn, o teu trabalho atual você conseguiu por lá? Consegui por lá. Olha aí Os que meus legal. últimos, os meus últimos 3 trabalhos foram por lá. Então fica até como dica aí para as pessoas que eu converso, cara, eu fico impressionado. De vez em quando eu converso com algumas pessoas dessas que gostam de reclamar da vida, as pessoas não têm nem conta no LinkedIn. Eu falei, em que planeta que você está habitando? Né? Porque assim, se você quiser ficar num buraco, tudo bem, é um direito seu. Agora, se você quiser crescer na vida, não te custa nada criar uma conta no LinkedIn e ver o que está acontecendo no mundo, o que as pessoas estão buscando, o que as empresas estão buscando como profissional, né? Lá dentro tem vários cursos legais para fazer, para você, de repente, se aprimorar numa área, arrumar um emprego inicial. No teu caso, né, eu também conheço gente que arrumou um emprego remoto lá, nunca foi na empresa e ganha bem pra caramba, trabalhando do Brasil para uma empresa de fora, empresa alemã, empresa de outros lugares. Então fica só como dica também, já que a gente está falando de vaga de trabalho, não ignorar talvez a principal ferramenta de conquista de trabalho que o humano já inventou, que é o LinkedIn, né? E se você tem uma habilidade, vamos supor, tá sem trabalho, tem uma habilidade, comece a fazer posts no LinkedIn ensinando as pessoas, posts Isso, informativos. isso é É uma a melhor boa. forma de você crescer na plataforma. Eu não faço porque eu não estou em busca de trabalho. Então, não é uma coisa que eu foco. Então, eu foco em atualizar o meu currículo, deixar meu perfil com o CEO lá bacana, ter contatos, e é isso que vai me levando para frente. Mas para a pessoa que está buscando, precisa ser ativo, comentar, curtir, Sim. compartilhar, sabe? Interagir com pessoas no privado. Então, fica uma ótima dica se você quiser arrumar um trabalho em 2025. Que é a parte de consultores de transformação digital. A consultoria em si é basicamente você ser um especialista em alguma área e poder ensinar isso, né? De certa forma, qualquer pessoa que seja especialista pode se tornar um consultor em qualquer área, né? Então vale muito mais a questão de querer fazer isso ou não. Então, tem um detalhe que para consultor de transformação que eu vejo, uma profissãozinha que eu vi já gente ganhando muito dinheiro com isso e pode ser interessante. Você está Hum, fazendo o quê? Cortes para empresas. Então, tem empresas que fazem conteúdos longos aí na internet e tem pessoas que estão se especializando em dominar a ferramenta de IA e gerar recortes de vídeos para pessoas e publicar em rede social. É como se ela fosse um social media, só que gerando conteúdo que atrai clientes. Eu acho que isso é interessante dentro desse nicho aí. é verdade. Eu queria entrar aqui no assunto que é parte de cuidador de idosos. Eu quis colocar isso como profissão do futuro porque eu vejo as pessoas discutindo pouco isso. Só que a hora que você para analisar dados, que é uma coisa que eu gosto muito é de análise de dados, se você pegar a pirâmide demográfica de muitos países, mas muitos mesmo, que aquela pirâmide que no Brasil há um tempo atrás ela era bem
pirâmide mesmo, né, com a base bem grande e com um topo fino, hoje ela está se invertendo. A base está menor, o meio está maior e está aumentando a parte de cima também, que são os idosos, né? Depois, se puder pôr uma imagem para ilustrar isso. E vários países vão ter problemas críticos, gravíssimos com isso. E acho que o maior exemplo de todos que já vive isso é o Japão. O Japão já sofre muito com isso, que no Japão as pessoas vivem muito, e no Japão as pessoas têm pouco filho. Se não me falha a memória lá, eu acho que já nasce menos pessoas, acho que os casais têm menos de um filho, né, na média. Então, assim, a população vai diminuindo, está diminuindo e vai diminuir cada vez mais. Então, o que que isso atrapalha? Né? A economia nem se fala, né? Se eu tenho mão de obra para trabalhar, não tem. Então, isso meio que força essa questão também da automação, né? Não tem funcionário, o que que eu preciso fazer? Automatizar o processo. Só que as pessoas que estão vivendo mais precisam de cuidados. Todo mundo sabe que lidar com um idoso de 80 anos para cima é uma coisa complicada, é uma coisa que exige atenção, exige tempo, exige também financeiro, né? E assim, se eu estou trabalhando e paro de trabalhar para cuidar de um familiar ou uma pessoa próxima que seja de idade avançada, eu crio um outro problema, que a minha renda vai diminuir, eu não tenho dinheiro, um idoso tem um custo de vida alto, pela medicação, plano de saúde é mais caro. No Brasil é mais crítico ainda o problema, né, que o nosso salário mínimo aqui é uma piada, né? Então, se eu me aposentar com um salário mínimo e tendo que comprar rios de remédio, como a maioria dos idosos precisam, torna-se uma coisa complicada. Então, a gente tem até um tópico interessante para trabalhar no vídeo futuro aí, que é planejamento financeiro, para que a gente chegue no futuro tranquilo financeiramente, para não se preocupar, né, poder pagar por esse cuidado, né, não ser tão dependente de parentes ou pessoas próximas. Mas assim, acaba que sendo um caminho sem volta, tá? Então é só fazer análise das pirâmides demográficas de vários países, o Brasil está incluído, China principalmente. A China vai viver isso daqui a algumas décadas de forma bizarra, tá? Porque eles tiveram a política do filho único lá por muitos anos, né? E a população da China já começou a diminuir e todo mundo que é jovem vai envelhecer. Então, quando essas pessoas estiverem velhas, não vai ter quem cuide deles, simplesmente não vai ter, tá? Então, quem quiser trabalhar nessa área, enxerga com potencial de crescimento, pode continuar crendo nisso, que isso vai acontecer, tá? E não vai ganhar pouco dinheiro não, viu? Porque se, como eu acho que a escassez de mão de obra vai ser muito alta, é um trabalho que nem todo mundo, de repente, está disposto a fazer, né? Então, quem se dispuser a fazer, vai ser bem remunerado, principalmente se pegar em países mais desenvolvidos, né? Enfim, eu quis colocar isso porque eu acredito que é uma profissão que tá crescendo e vai crescer muito mais. E acho que você tem uns exemplos para falar aí de Portugal pra gente, né, Jonathan? Eu tenho, e até do Brasil, tá? A minha tia, ela é cuidadora de idosos, em São Paulo. Ela, até onde eu sei, ela ganha até que razoavelmente bem. Acho que o único ponto que eu vejo aqui é que é uma profissão extremamente cansativa, física e emocionalmente, tá? Né? Que esses idosos, eles exigem bastante do nosso estado mental. Aqui em Portugal, eu vejo que é uma profissão que é bem valorizada, de modo geral. As pessoas que eu vejo trabalhando aqui nessa área falam bem, no sentido de remuneração. E aí tem um contraponto só, eu não sei muito, tá? Mas é o que eu ouço, é que as pessoas acabam explorando um pouquinho além do que é cuidar do idoso em si. Então, eventualmente, a pessoa precisa ficar com responsabilidade até mesmo de limpeza do local. Hum. Então, vamos supor que a pessoa vai trabalhar numa clínica mesmo, em algum lugar que tenha idosos lá. Essas pessoas que cuidam dos idosos também precisam ser responsáveis pela manutenção e limpeza do lugar. Então, assim, dá uma exploradinha na pessoa. Mas eu vejo também com muito bons olhos essa profissão. Aqui em Portugal é um problema latente mesmo, essa questão da idade. Isso acaba se resolvendo um pouco com a imigração. Então, você tem gente jovem chegando, que acaba dando uma balanceada, especialmente na questão de pagamento de seguridade social. Mas é isso, eu acho que é uma profissão bem importante, que ela tem bastante tendência de ser bem explorada nos próximos anos. Eu acho que tá meio conectado, porque você não vai só cuidar de um idoso,
dando só remédio para ele e ajudando ele na locomoção. Você tem que ajudar ele a preparar a comida dele, né? Tem que ajudar certa parte na limpeza, principalmente quem tem problema de locomoção, né? Precisa ir ao banheiro e tal. Então, eu tô com um problema nesse sentido com a minha família. Minha avó paterna já tá com quase 90 anos, aí ela sofreu uma queda, e esse é um problema muito grave de idoso, cara, queda. É onde a vida deles meio que termina, assim, porque é difícil a recuperação, demora, quando recupera demora muito, com esse mais de ano. E aí torna-se imediatamente dependente de para tudo, para tomar banho, para ir ao banheiro, para se alimentar, para limpar a casa. E eu estou vivendo isso, perto de mim, né, sei que existe, então assim, as profissionais têm que ser 2, uma no período do dia, outra no período da noite, madrugada, né. É um custo muito alto para a família, né, então assim, é uma coisa que todo mundo deveria se preocupar, porque assim, se não tiver recurso, como é que faz? Acaba exigindo demais de um filho próximo ou de uma filha, né. No caso da minha avó, ela é viúva, então não tenho parceiro para poder ajudar. E, enfim, então assim, é de se pensar, tá? Tanto para planejamento, para que a gente evite transtornos com isso lá na frente, quanto você que, de repente, procura uma profissão sem grande preparo técnico, né? Não precisa fazer uma faculdade para ser um cuidador de idosos, mas que é uma profissão que já está aí batendo na porta e que remunera bem, tá? Então fica essa dica. Jonathan, vamos avançar para a segunda parte do vídeo, que a gente falou de profissões aí que têm uma forte tendência de crescimento. Só que a gente vai entrar numa outra situação aqui, que é profissões que estão em declínio, né, que acreditamos, isso nós, eu e Jonathan, e algumas aqui que é meio óbvio, mas algumas a gente acredita que vai sumir com o tempo, se não sumir vai ficar restrita a hiper especialistas, tá? E para causar aqui uma tretinha que a gente acha importante, nós gostamos de tretas, nossa mente é mais de exatas, né, então o pessoal de exatas acaba tendo meio que rixa com o pessoal da área de humanas, isso é meio que natural e normal, não tem nenhum problema nisso. Só que é uma profissão que a gente acredita que vai assumir, ou pelo menos diminuir bastante, é uma profissão que é muito escolhida pelos brasileiros, né, que é a parte de advocacia, os advogados. Eu, assim, obviamente, respeitando demais a profissão, como qualquer outra profissão, acho todas as profissões muito dignas e somam para a sociedade, mas no Brasil, eu acho que, se eu estiver enganado, eu acho que tem muito advogado. As pessoas acabam, de repente, por falta de opção ou por influência cultural, escolher direito como faculdade para fazer, né? Eu vou fazer direito, eu não tenho o que fazer. Alguns fazem direito focando em vagas de serviço público, né, para prestar concurso. Outras realmente querem ser advogados, outros não sei o que faz aí quando se forma e não é nem advogado nem vai para concurso público, né? Mas, assim, pensando nos advogados como um todo, o Jonathan depois vai falar, mas ele citou um exemplo aí de advogados que já usam o ChatGPT para ajudar em questões aí. O que vai acontecer? Quando você precisa de um advogado, você está com um problema com alguma coisa. Alguém está te processando, você quer processar alguém, ou o governo está te processando, ou você está sendo injustiçado de alguma forma, ou você cometeu um crime, porque no final das contas é a interpretação das leis, né? E como se defender delas. Hoje a gente, de repente, está acostumado. Acho que eu não sei se na versão gratuita do ChatGPT tem a questão de você conversar com ele, por áudio, né? Mas assim, na versão paga já isso funciona muito bem, então você conversa com ele como se fosse uma pessoa. É muito natural. Então, o que me impede, por exemplo, de escolher um assistente desse para me ajudar, fala assim, ó, a partir de agora você é meu advogado, você precisa responder às leis do meu país, que é o Brasil, ele já deve ter isso na base dele, quais são as leis brasileiras, tá? Detalhes do meu caso, de repente ler o processo como um todo, né, ele fazer a interpretação disso e me ajudar a resolver o problema. De repente por uma fração do custo de um advogado ou até por nada, né, já que eu pago a ferramenta. Então, assim, acredito que isso vai acabar acontecendo, assim, se bem que o direito ele é muito minucioso, né, tem várias nuances aí, que eu já conversei isso com umas pessoas da área e eles defendem que, assim, ó, é impossível a IA tomar conta disso, porque tem coisa que é de interpretação muito pessoal, muito daquela situação, que talvez a IA não consiga fazer. Mas certas coisas, cara, como por exemplo, me defender de uma multa de trânsito, se bem que eu não sei se precisa de advogado, mas assim, coisas que envolvem lei, que de repente são de fácil resolução, pode ser que isso faça sentido, né? Mas enfim, eu aposto
não para agora e não para Brasil, porque o Brasil é um caos, né, o Brasil é um país completamente fora da curva, né, nós somos os recordistas mundiais em problemas trabalhistas, né, se não me falha a memória, acho que é mais de 90% de todas as causas trabalhistas do mundo estão no Brasil, então pra você ver como é que a coisa aqui é complexa. E também a parte tributária, né, advogado tributário está muito em alta, vai estar em alta daqui para frente, porque o Brasil ainda é um manicômio tributário, né, então se você joga tudo isso para uma IA, identificar problemas tributários e tentar resolver, talvez seja interessante também. Mas é isso, o que eu penso é que vai diminuir bastante, talvez no mundo. No Brasil talvez demore mais, né, mas vai chegar num ponto de ficar restrito só aos especialistas. E o que você acha, Jonathan, disso aí? Eu acho que extinção é bem forte, né? Eu acho que, vamos supor aí, assistente de advogado é uma profissão que deve cair bastante, justamente por conta de ferramenta de IA. Igual você falou, né? Eu conversei com um advogado já que dá para o chat GPT detalhes do processo, até mesmo o processo inteiro, e pede para ele fazer as considerações finais lá, alegações finais, uma coisa assim, que é feito no final dos julgamentos aí. E o chat GPT faz, usando lá até mesmo coisa de gatilho mental junto, para ajudar. Eu acho que isso é o que pode mais ajudar os advogados hoje em dia. Acabar, eu acho que é forte, igual eu falei, e talvez esses profissionais poderiam pensar mais em outras áreas do direito, focando em tecnologia. Eu hoje, se eu fosse uma pessoa formada em direito, eu iria tentar muito mais mirar em tecnologia do que só as leis gerais aí que as pessoas normalmente costumam atuar. Que eu acho que isso é o que mais realmente tende a crescer. Por que eu falo que a extinção é muito forte? Porque eu acho que existe muita minuciosidade na lei. E eu acho que essas pessoas são justamente importantes para conseguir analisar caso a caso e essas É. questões que são mais interpretativas. Mas igual eu disse, se fosse eu, miraria mais em direito focando em tecnologia, governança, segurança da informação. Acho que isso aí, essa área é muito mais interessante, no meu ponto de vista. É, não, eu concordo. Mas é uma área que eu acho que todo mundo deveria saber mais, né, porque a gente acaba passando por várias situações aí delicadas, justamente por entender pouco de como funciona essa questão das leis, como elas são interpretadas. E no Brasil, cara, assim, a gente tá vivendo um momento que a justiça tá tão esquisita, pra não falar outra coisa, né, onde parece que eu não sei o que se passa na mente de certos juízes, né, mas onde a gente tem casos muito emblemáticos aí envolvendo a questão do 8 de janeiro, eh, assim, pessoas que em tese cometeram um crime de pichação e de estátuas, lá no STF, e que estão presas até hoje, e uma pessoa que foi presa com X quilos de droga, já respondeu por tráfego, por roubo, por não sei o que lá, e que responde em liberdade. Então, assim, eu não sei até que ponto as leis valem muito no nosso país, sendo que, de repente, a opinião ou a interpretação de uma pessoa, de um juiz, né, que é que dá a sentença, eh, faz a coisa funcionar direito, né. Enfim, eu quis só pontuar isso, porque, assim, eu não sei até que ponto que um advogado vai ajudar, sendo que quem está muito lá em cima escolhe o lado que ele quer seguir, aí tanto faz, né, o que você fez, o que você deixou de fazer. A gente está vivendo um momento muito sombrio da justiça no Brasil e eu espero que a gente consiga resolver isso logo, né, para que os 3 pilares do poder aí consigam voltar a trabalhar, para que a gente consiga progredir como sociedade, né. Mas só quis fazer esse comentário, porque é uma coisa que hoje me incomoda bastante no nosso país, né, que dá uma certa tristeza, né, de imaginar que a gente está caminhando para um cenário meio sombrio, sem saber mais o que é certo e o que é errado, né. Porque de repente o que eu acho que é certo não é, e o que eu acho que é errado também não é. Mas enfim, mas essa é uma discussão complexa e de repente a gente pode convidar alguém da área que tem mais embasamento para poder conversar. A gente pode avançar aqui para outros temas. Cara, meio óbvio, né, o operador de telemarketing também está
tá em declínio, né, porque é uma coisa eu particularmente não atendo mais nenhuma ligação, nenhuma. E se por acaso eu atender, aí falar: "Aqui é da Claro". "Ah, pá, não quero, tchau". Já na hora, não quero saber. Eu sei que é o trabalho da pessoa, mas, cara, é uma coisa chata, né, chata, chata, chata. "Ah, vo Rodrigo, foi aprovado um cartão de crédito para você aqui da empresa tal". Falei: "Moço, eu não quero cartão de crédito mais, eu já tenho, tá bom, obrigado". E hoje muita ligação robotizada, né. Então, da grande maioria que eu atendo, já vem um robô falando: "Ó, você agora tem disponível na sua região a infraestrutura para ter internet da empresa tal, quer assinar?". Então, assim, os robôs já fazem as ligações, quando você interage no ponto de poder fechar aquela venda, aí entra o humano e finaliza, né. Você tem alguma observação sobre operadores de telemarketing? Cara, me desculpem, mas eu agradeço muito se não existir mais essa profissão. Eu simplesmente eu É bem por simplesmente aí. não dou conta. Eu não dou conta, cara. Assim, eu recebo umas ligações aqui de vez em quando, eu sou meio difícil de falar não, sabe. Eu me sinto mal como pessoa, porque eu sei que é o trabalho dela, mas tem vezes que não tem como, assim, você tem que ser um pouco mais incisivo, porque eles são também insistentes, cara. São. Eles são Não, muito mas insistentes pra te vender. a minha técnica é simples, cara. Falei não uma vez. "Ah, mas tem isso, tem isso". Falei: "Não novamente". "Ah, mas tem isso, tem isso". Desligo na cara. Porque assim, eu sei que é o trabalho dela, mas eu já falei não 2 vezes. Você não vai ter o meu sim na terceira tentativa, né. Que eu já entendi o que você tá me oferecendo. Pelo menos eu não tenho nenhuma experiência positiva na minha vida onde a pessoa me ligou e eu fechei o negócio com ela, não conheço. Foi só perturbação mesmo do meu tempo e, enfim. Um outro tópico aqui, cara, isso aqui tá pegando já, hein, isso aqui eu acho que vai ser para muito logo, que é caixas de banco e supermercado, né. Sistemas de autoatendimento dos bancos estão eliminando essa profissão. A grande maioria dos bancos estão fechando agências, tá, porque não tem mais o que fazer em agência. Aqui em Rio Preto tem várias fechando, eu fui impactado por 2 fechamentos de agência, tanto no Banco do Brasil que eu tinha conta, quanto no Santander, a agência que eu ia fechou. E não tem mais caixa humano, você vai lá, a seção caixas, onde tinha aquele monte de gente operando caixa, não existe mais na grande maioria dos bancos, é tudo no caixa eletrônico, você precisa resolver lá. Em supermercados, principalmente as grandes redes, já também Carrefour já está implementando isso com força. Você vai lá, passa tudo automático lá no caixa, sem passar por um atendente humano. Então, eles estão implementando isso. No Carrefour eu vi recentemente, então não tinha, implementaram. Então, se você tem lá 10 caixas de autoatendimento, são 10 pessoas a menos trabalhando. Então, isso dá uma certa economia na parte de funcionários, né? Então, essa profissão acaba sumindo. Não, e um pouco menos de cara feia, igual eu falei anteriormente. O que eu me lembro, assim, me mudei para Ribeirão Preto na época, em 2017. E aí eu conheci uma empresa lá que era responsável por desenvolver esse sistema de autoatendimento para supermercado. E eu achei revolucionário. Hoje eu vejo assim o quão avançado isso tá e me deixa muito feliz, porque eu gosto de chegar no mercado, comprar rápido e sair rápido. Eu não quero ficar perdendo tempo. Sim. E o autoatendimento é muito rápido, é você que faz a sua velocidade. Se você quer rápido, faça você mesmo. Pelo menos eu penso assim. Perguntasse: "Será que nós vamos viver para ver?". Eu já vi isso em desenho animado, eu acho, mas assim, você imagina que uma super compra de família em super atacadistas tem muitos itens, né. Então o autoatendimento de, sei lá, de 100, 200 itens é uma coisa demorada pra caramba, né. Será que vai existir um momento que a gente vai passar todos os itens do carrinho, só vai passar assim, ele vai ler todos e já dá o valor total? Você já imaginou que fantástico que seria isso? Hoje já tem uma coisa parecida com isso eu não sei se é só, não é propaganda, tá? Não sei se é só na Zara que tem isso, mas tem uma caixinha que você coloca os itens lá e ele já faz isso. A Tem, na Decathlon Renner aqui tem de também. Portugal, olha isso. Então eu acho que para o mercado tinha que ser uma coisa É, que lá mais espaçosa, né? o de roupa é fácil, que eu acho que eles têm aquele chip que eles colocam anti-roubo, né. Então lá fica Aham. mais fácil que eles fazem a leitura do chip, né. Agora num item, sei lá, numa bolacha recheada, talvez economicamente não seja viável ainda colocar chip em tudo isso, né. Mas enfim, eu espero viver. Eu quis comentar porque é uma coisa que eu acho que seria fantástico demais se alguém desenvolvesse
sei lá, um microchip, um nanochip muito baratinho que desce para colocar em todas as embalagens, do lado do código de barra, e você passa direto e já lê tudo já. Não precisa ficar lendo um por um, né? Pô, aí você é fantástico. Lê o teu Nossa, carrinho inteiro, acabou. a tristeza para mim é ser ir no supermercado é que eu vou pouco, né? Porque quando eu trabalho eu pego a maioria dos itens lá. Mas a tristeza no supermercado você fazer uma compra grande e você vai ter 5 pessoas na tua frente também com 5 compras grandes. Aí você fica lá meia hora, 40 minutos só em fila. Cara, temos aqui assistentes administrativos também. A gente meio que já conversou sobre isso anteriormente, né? Que vão, você comentou aí dos assistentes de advogado, que sistemas aí vão acabar substituindo essas pessoas, né? Comentei também das secretárias, né, de médicos que podem sumir aí com os chatbots, fazendo esse trabalho. Enfim, essas partes mais básicas de assistentes aí também tendem a sumir, né? Bom, próximo tópico aqui, contadores e auditores. Isso aqui eu não sei se, que nem no país, ainda como que nem o Brasil, que eu falei que o Brasil é um caso à parte, né? Mas assim, a parte de contabilidade, se ela estiver muito redonda de uma empresa, é fácil de enxergar as coisas, né? Você lança tudo isso em sistema, entrada, saída, despesas, é fácil de chegar ali numa situação final. A auditoria também, a questão aqui no Brasil muito mais pega é você ter controle de tudo, né? Quando a empresa funciona tudo muito redondo, ela lança tudo 100% em sistema, fazer auditoria disso é simples, qual departamento está vendendo mais, qual corredor está vendendo mais, qual horário está vendendo mais, onde está indo o dinheiro, né? Por que está fechando no vermelho? A IA, cara, o mais interessante da IA é que eu já fiz testes, tá? Eu gosto muito da parte de investimentos, e todas as empresas listadas em bolsa, ela tem uma página lá de relacionamento com o investidor, onde elas lançam os relatórios. Então, assim, antigamente, para ler um relatório completo, tem relatório que chega a ter 30, 40, 50 páginas, demora muito, né? E você imagina, você lê isso por trimestre, ou por semestre, ou por ano, é muito material para ler. Aí você faz o upload disso tudo na IA, no ChatGPT, todos os relatórios, pede para ele resumir. Cara, é impressionante a velocidade com que ele lê esses dados. Então, você subiu lá 10 relatórios de 50 páginas, são 500 páginas de dados, e ele pá, começa a escrever assim, ó. Então isso é muito fantástico, algo que um ser humano levaria dias para fazer, lá é rapidinho. Então, também acho que isso aí vai sumir. Focando na parte de contabilidade ali, existem sistemas hoje também que ajudam e facilitam muito o trabalho, né? O contador, como aquele profissional que a gente conhecia, já não é igual. Por exemplo, uma outra profissão que é parecida com isso é aquele despachante também, que Hum, existia antigamente. Eu acho que esse tipo de profissional, ele está muito fadado ao esquecimento mesmo. E até tá. porque eu acho que os governos tendem a também lançar sistemas que ajudem as pessoas a fazer os seus próprios impostos de renda e tudo mais. É lógico que por conta de empresas que têm esse sistema tributário muito mais complexo, aí eventualmente precisa de profissionais, mas acho que diminui bastante a demanda por esse tipo de serviço. Né? Bom, tem outro tópico aqui também que a gente acredita que vai sumir, se é que já não está muito escasso, né? Escasso de demanda, eu falo. Porque assim, eu sou um exemplo vivo. Assim, eu sou um cara que desenha muito mal. Não adianta querer fazer nada bonitinho, seja no papel, seja no Photoshop, seja qualquer coisa, não sai nada lindo. Sai no mínimo utilizável, né? Mas assim, longe de ser uma coisa ideal. E o designer de imagens, pessoal que trabalha com criação de logo, com criação de imagem para as redes sociais, esse pessoal, que nem, por exemplo, eu já paguei várias vezes por esse serviço, tá? 5 anos atrás, 6, 7 anos atrás, paguei muito. Tinha algumas pessoas que eu conhecia que faziam um excepcional trabalho, eu passava o briefing do que eu queria e recebia algumas opções, escolhia e tal, fechei negócio. Então pagava por isso. Mas aí, cara, veio o Canva, veio o próprio DALL-E da OpenAI, né. Hoje tem aquele Leonardo AI também, tem uma enxurrada de ferramentas de IA que você passa o script e ele gera uma imagem fantástica, criação de logo. O nosso próprio logo, dando um spoiler aí, foi criado por uma IA, né, o Relatividade. Gostamos muito do resultado. Se eu fosse pagar um designer para fazer isso, teria custado aí, vou chutar pelo menos, no mínimo, se for um cara que não sabe cobrar, R$ 500, no mínimo, né?
tivemos isso em poucos minutos, que você foi mandando algumas opções, eu fui mandando outras, a gente chegou num consenso, finalizamos, tá pronto de graça. Então, assim, então é uma profissão que, em tese, tende a morrer, porque cada vez mais as ferramentas estão ficando mais inteligentes. A instrução que você passa, ela consegue interpretar isso muito bem. Eu tô criando um projeto novo aqui, pessoal meu, depois eu vou comentar aí, em momentos futuros. Mas pedir para criar o logo, cara, era difícil eles acertarem de primeira. Nesse, como eu dei um script mais detalhado e acho que a coisa foi evoluindo, a primeira versão já ficou exatamente o que eu mentalizei. Falei, nossa senhora, como os caras estão ficando bons nisso. Então, com um prompt só, uma instrução de 5, 6 linhas, falei qual era o projeto, falei qual era a minha ideia, falei que eu precisava do logo, dei dicas de cores, referência, ficou pronto. Então, assim, não precisei pagar um designer para fazer esse logo para mim. Então, infelizmente, é uma profissão que eu sempre respeitei muito, eu acho o pessoal muito criativo que trabalha com isso, mas não dá, né? Quando a gente vive no mundo capitalista, se eu posso gastar zero, eu não vou gastar R$ 500. A questão dessa parte de imagens é que essas ferramentas de IA, elas evoluíram bastante. Eu lembro que as Sim. primeiras vezes que eu utilizei foram bem complicadas. Mas aí, depois de um tempo, parece que elas foram aprendendo, melhoraram esses sistemas e hoje já vejo com muito bons olhos. Tanto que você comentou, o nosso logo foi feito justamente utilizando uma ferramenta de IA. E até linkando aqui com o designer focado em sites. Então, Uhum. hoje é possível você dar a sua referência, gerar um prompt com o ChatGPT ou com o DALL-E, por exemplo, e criar um design prontinho para o seu site. E esse tipo de profissional também tende a cair num desuso, né? A demanda por esse tipo de profissional vai cair bastante, sim. Até porque, falando de web designer, a maioria dos sites hoje na internet, a grande maioria, seguem um padrão muito estabelecido já de décadas, não muda. É o logo num canto, menu, conteúdo. Basicamente é isso. O que muda de um site para outro é o conteúdo, né? Então, assim, aí tem site para profissional liberal, para empresa, para criador de conteúdo, para divulgação de multimídia, seja lá o que for. Então, como tudo isso é muito padrão, é fácil pedir para uma IA criar, né? Inclusive já tem várias nascendo, onde você passa o teu script inicial, sobe teu logo, passa a tua tipografia, passa o que você quer, escolhe uma referência, dá um ok, em pouquíssimos instantes teu site está pronto. Ah, não gostei, ele também te dá a opção de alterar, quero que muda aqui. Então assim, o trabalho que um designer, um web designer levaria horas ou dias para fazer, porque era difícil fazer site antigamente. Quando a gente começou a trabalhar com isso, tinha muita pouca ferramenta que facilitava, né, não tinha as bibliotecas que existem hoje, então tinha que ter tudo muito aqui na mão. Eu quero um fundo laranja, tem que escrever lá background color, pôr o hexadecimal daquela cor, né, quero menu assim, fazer animação em CSS era difícil, né, a coisa foi evoluindo, então a gente pegou muito o início disso tudo, né, mas as coisas foram evoluindo e hoje é praticamente zero código, né, tudo arrastar e soltar. O WordPress fez muito isso, né, com o web designer. Eu, de, sei lá, muitos anos para cá, raramente escrevo um trecho de código. E quando eu escrevo hoje, eu peço ao chat GPT para fazer para mim, eu quero um código para fazer tal coisa, passo o link da referência e ele faz, está pronto, eu jogo lá no WordPress aquele código. Então, assim, eu me adaptei, tá? Então, eu ainda trabalho muito com desenvolvimento de sites, eu tenho bastante clientes disso. Só que eu me adaptei, então eu consegui usar a ferramenta para eu não morrer, né, nesse setor. Então eu uso o WordPress, uso gerador de códigos, algumas bibliotecas, alguns plugins que facilitam muito a minha vida. Então o site que eu entregaria em vários dias, eu consigo entregar de repente em poucas horas trabalhadas, né. E também fazendo uma correlação, a gente já comentou, mas estava aqui como tópico falar de programadores em fases iniciais, né. Você já comentou disso também, eles estão meio que morrendo justamente por causa disso, porque hoje em dia é tudo muito fácil, esse drag and drop de coisas aí, com as ferramentas que existem hoje, facilitam e vão acabar matando essas profissões, infelizmente. Você tem mais algum comentário sobre eles? Sim, até sobre loja virtual. Hoje em dia é muito fácil criar loja virtual. Se você tem Dois uma pequena cliques. empresa, quer vender os seus produtinhos, é 2 cliques, você cria a tua loja. Se for uma pessoa que está vendendo infoprodutos, as próprias plataformas aqui hospedam infoprodutos, também te dão a possibilidade de criar site lá personalizado.
plataforma de hospedagem também te dá sites prontos com templates. Então eu acho que essa parte de desenvolvimento de sites vai ficar hoje já muito a cargo de pessoas que não têm conhecimento. É, O próprio Renato Cariani, para quem conhece a área fitness, ele é a referência no mundo fitness. Ele mesmo agora está vendendo curso de como desenvolver produtos virtuais, e lá ele fala que tem uma sessão no curso dele que ele ensina a montar sites com ferramentas prontas e tal. você Então eu sabe, acho que essas ferramentas de low code e no code vão dominar bastante o mercado. você sabe quem tá por trás disso daí dele, cara? Vamos ver se você adivinha. Quem está por trás, eu sei que ele tem uma equipe gigantesca, mas quem está por trás eu não sei. É o Pablo Marçal, cara. É mesmo? É, porque o Pablo Marçal começou a treinar com ele, né, pra ficar fortão, tal, emagrecer. Ele veiculou muito isso ano passado, né, nas redes dele. E o Pablo Marçal ele tem, eu não lembro o nome, cara, é Growth? Eu não lembro o nome, talvez fugiu, mas o Pablo Marçal tem a Hotmart dele. Então ele não usa essas plataformas tipo Edu, Hotmart, ele tem a dele. Aí quando apareceu o anúncio do Cariani pra mim, eu cliquei pra ver, né, porque eu sou curioso dessas coisas e tal, não do mundo fitness, da venda de conteúdo online. Era a venda de um pacote lá de perca 10 quilos em 15 dias, né. Falei: "Nossa, o cara tá vendendo um negócio que deve ser bizarro pra conseguir executar na pessoa, né, perder 10 quilos em 15 dias". Mas aí eu abri pra ver como é que era montada, aí na parte do checkout é o que o Pablo Marçal usa, é a ferramenta dele. Então, o Pablo Marçal foi muito inteligente nessa parte, ele pegou os grandes influenciadores para utilizarem a ferramenta dele para vender conteúdo, né. Então, eu só quis fazer esse comentário, porque eu achei uma sacada muito interessante e que deve estar dando muito dinheiro para ele, né. Essa ferramenta que ele desenvolveu aí, eu não sei exatamente, eu acho que ela é mais para quem quer ensinar outras pessoas também. Inclusive, ele cita lá uma IA que ele tá usando nesse curso dele, que é a que faz as dublagens em diferentes línguas. Eu imagino que pode ser alguma coisa parecida com a Omni Human lá que a gente comentou no outro vídeo. Porque o Cariani tá Uhum. fazendo conteúdo agora em diversas línguas. E eu acho que isso aí tem um potencial aí gigante de crescimento. Sobre dubladores, cara, a gente entrou num dilema aí que você não gosta de assistir nada dublado. Aí eu comentei que, cara, comigo, na minha cabeça, não tem como o Schwarzenegger não ser dublado, cara. O Schwarzenegger, pra mim, o Schwarzenegger e o Stallone, principalmente, a voz deles, assim, como eles são de filmes muito antigos e que eu cresci assistindo, né? Rambo, Exterminador do Futuro. Pô, você não vai colocar uma criança de 8 anos, 10 anos pra assistir legendado, sendo que ela tá em fase de alfabetização, né? Então, e obviamente não passava na nossa época de infância, não tinha Netflix, então a gente assistia quê? Globo e SBT, né. E não tinha filme legendado, era só dublado. Então assim, mas só fazendo esse comentário de brincadeira, mas na minha cabeça, esses caras são insubstituíveis na dublagem. Eu gosto mais da versão dublada do que na original, mas são casos muito específicos. Eu também prefiro legendado, tá. Tanto pela questão de estudar o inglês, aprimorar o inglês, entender a fala, eu gosto bastante. Mas aí uma profissão que eu acredito, esse aqui fui eu até que lancei, eu acho que vai morrer é a de dublagem, tá? Porque assim, hoje já é fácil, né? É fácil, tem ferramenta, qualquer um faz, tá? Não é uma coisa do futuro, já existe, então você pode se gravar, né? Você fica num cenário que nem nós estamos aqui, parados, com o fundo parado, tá? É mais fácil fazer assim. Você grava alguns segundos de vídeo teu conversando, né? Aí a IA vai interpretar isso, aí você vai escrever um novo texto, que pode ser em qualquer idioma do mundo, você pode escrever em chinês, em mandarim, e aí essa ferramenta vai exportar um vídeo com você falando em mandarim, a sua boca vai mexer daquela forma, não é uma dublagem, vai parecer que você fala em mandarim. Então assim, se a ferramenta já existe, e se Hollywood é multibilionária, é uma coisa meio que óbvia, né. O que que eu vou fazer? Ah, o Brad Pitt, não vou dublar o Brad Pitt mais, eu vou pegar a voz dele, original, vou, processar todos os trechos de onde ele está falando para português, com a boca dele falando em português, com a voz dele falando em português, então instantaneamente eu vou lançar o filme, que ele esteja atuando em todos os idiomas do mundo ao mesmo tempo, sem precisar de dublagem. Então eu economizei com a equipe de dublagem, economizei com a distribuição em si do filme, ganho tempo, né, porque
Pô, você tá gravando, isso já vem pronto no pacote na hora que os caras finalizam o vídeo, né, o filme. O que que faz quando finalizou? Manda para a equipe brasileira de dublagem fazer todo o trabalho de novo, de gravação. Isso demora, perde esse tempo nisso, né, e tem um custo. Então, se você já compilar para todos os idiomas, pronto, resolveu, economizei uma grana. Então, assim, apesar de respeitar muito a dublagem brasileira, que ela é internacionalmente muito reconhecida, a dublagem brasileira é muito boa, muito profissional, tá? Nós temos pessoas muito fantásticas nessa área. Eu acredito que é uma profissão que está com, não vou nem falar com os dias contados, com as horas contadas, infelizmente. É, igual eu comentei, eu realmente não curto muito assistir conteúdo dublado. Pra mim, o que eu gosto de dublado é tipo desenho animado, coisas assim. Mas, por outro lado, eu respeito esses profissionais, igual você falou, são reconhecidos internacionalmente. Uma coisa que eu vejo aqui, que, por exemplo, os humanos são falhos, certo? Imagina o tanto de horas que um dublador precisa para conseguir replicar a mesma emoção que o ator teve na hora da gravação da cena. Ele tá num ambiente diferente, ele não tá sentindo a adrenalina da gravação da hora, ele precisa dar tudo de si ali. Então, assim, é uma profissão realmente muito difícil de se executar como trabalho, e eu acho que realmente essas ferramentas, trazendo a voz original da pessoa, vai trazer uma sensação de realidade muito maior até do que a dublagem. Que eu acho que um dos grandes problemas que eu vejo, para mim, como pessoa, assistir de filme dublado, ou qualquer coisa dublada, é realmente o espaço. O som, o espaço de onde você está ouvindo o dublado e a gravação original são diferentes. Sim, Então as coisas fica descolado, o áudio fica descolado do vídeo, fica uma coisa meio que artificial. E né? é. Então eu acho que isso eu tenho mais dificuldade. E se você tem uma ferramenta que traz a realidade, aí é o melhor dos mundos. Vai acontecer, cara. Eu não sei quando eles vão fazer isso, mas a tecnologia já existe, né? É só uma questão de querer fazer. De repente, eu não sei se de repente existem contratos assinados, né? Que talvez por isso que não tenham feito ainda. Mas acho que é um cenário fácil de prever, né? Porque, como a gente falou, a gente vive num mundo capitalista e as pessoas fazem filme não é porque é bonito fazer filme, é para ganhar dinheiro, né? Então, quanto mais dinheiro entrar, melhor. Simples assim. Matemática, nesse caso, é muito simples. Bom, pessoal, estamos caminhando para o final do vídeo. Discutimos bastante sobre profissões. Lembrando que a gente deve ter falado 5% de todas as profissões possíveis que vão surgir daqui para frente. Tá? Tem muita especialidade, muita coisa que depende muito de região, né? Tem países que têm certas demandas, que nem no Brasil, uma demanda muito forte por agricultura. Então, profissões ligadas à agricultura que vão surgir ainda para que a gente otimize ainda mais a produção agrícola, que o mundo vai crescer. A gente vai chegar em 9 bilhões de pessoas em 2050, as pessoas vão precisar comer, né? Então, tecnologias agrícolas, tecnologias na área da medicina. Em países bem desenvolvidos, como os Estados Unidos, profissionais de áreas de inteligência artificial, tecnologia, engenheiros, energia. A área de eletricidade, energia em si é uma área que está em muita crescente, com a fusão nuclear prestes a dar certo em qualquer momento. Tá? Eles acreditam que em até 5 anos, de 5 a 6 anos, a gente vai dominar. Dominar não, é conseguir começar a produzir energia de fusão nuclear, que seria a maior revolução da nossa história, que a gente teria energia infinita, sem os grandes problemas da energia nuclear, né? A de fissão tem problema, né? A de fusão não teria tanto problema, teria bem menos. É, então tem muita profissão que a gente pode discutir em vídeos futuros, que vão surgir, e também profissões que em tese vão acabar. Eu acho que foi uma discussão muito, muito rica, né? Serve para servir de inspiração para quem tá assistindo a gente poder crescer profissionalmente. Tem várias referências, tá, pessoal? É só ir no ChatGPT, no Gemini, qualquer chatbot aí do mundo, e conversar sobre profissões. Você vai ter uma gama de informações muito detalhadas. E também reforçando a questão de utilizar o LinkedIn. Lá tem muita vaga, muita oportunidade, muita gente falando sobre o mercado de trabalho, tá? Então fica aqui nossa contribuição para quem está, de repente, buscando uma nova oportunidade. E da minha parte, eu acho que é isso. E é importante dizer também que eu acho que hoje a IA mais está gerando empregos do que derrubando, né?
A gente sabe que Sim, não é uma tendência, porque eu acho que nos próximos anos aí é uma tendência realmente de perda de empregos e surgimento de outros. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: tecnologia é o presente, é o futuro. Então, se eu posso dar um conselho, foquem em tecnologia, independente de qual área, de tecnologia do quê, mas foquem em tecnologia, que fica muito mais fácil conseguir vislumbrar um futuro aí para sua carreira, para sua vida. Eu, pelo menos, focaria 100% em tecnologia. Sobre plataformas, LinkedIn, como você já disse, eu já arrumei 3 empregos por lá, eu sou ativo na comunidade. Existe uma outra plataforma também que é o Indeed, que é muito conhecido que o pessoal usa. Eu não tenho sim. um perfil lá, não uso, mas as pessoas costumam dizer que isso costuma dar bastante resultado também. No passado eu arrumei trabalho até pelo Cato, já. Não sei se você lembra do Cato. Lembro, lembro. Fazer bastante Mas, propaganda. mas, mas aquilo lá acho que caiu em desuso já. Sim, Mas é importante ficar ligado, acompanhe canais que falam de tecnologia. Aqui o nosso canal é um deles, então se você estiver acompanhando aqui, provavelmente você vai ficar antenado sobre essas coisas. Usem IA para usem. explorar, para aprender novas coisas, para justamente saber quais são as suas profissões e até mesmo um pouquinho de como funciona cada uma delas. Que às vezes, assim, a pessoa quer trabalhar como programador, mas não sabe o que, que faz um programador. Pergunta para o chat GPT. Assista vídeos. Acho que o mais importante de tudo aqui é buscar informação e conhecimento. Conhecimento liberta. Então, Sim, com conhecimento você vai conseguir chegar muito mais longe. E fazendo aquele merchan de sempre, não esqueça, claro, deixe o seu like no vídeo, comente, se inscrevam para deixar aquele fortalecimento mais legal e também compartilhe esse vídeo se você gostou com os seus amigos. Beleza? Da minha é isso. parte, é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado. Até a próxima.